Boa tarde, meus amigos. Vamos dando aqui continuidade aos nossos estudos. Nesse horário, das 17h30, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E hoje nós vamos iniciar estudando a parábola da grande ceia. Uma parábola bastante importante. Então vamos iniciar o nosso estudo, hoje, dia 11 de novembro de 2022, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, agradecendo a Deus essa oportunidade que o Pai nos dá mais uma vez, graças à sua misericórdia divina, sabendo das nossas necessidades urgentes de burilarmos o nosso espírito, de avançarmos em moral, em espiritualidade, em religiosidade. Então, que cada um de nós possa fazer esse trabalho, que, como nós vimos já, é um trabalho individual, buscando a sua transformação moral, para que assim possamos crescer em sabedoria, em moral e em espiritualidade e nos tornarmos efetivos trabalhadores da seara do Senhor. Sempre também buscando auxiliar aqueles nossos irmãos mais necessitados. Assim, só temos a agradecer ao Pai, ao Jesus, essa espiritualidade que nos inspira, nos dá forças para continuarmos essa nossa caminhada, enquanto Deus assim o permitir, aqui nesse planeta Terra. Que a tua luz, Senhor, ilumine sempre os nossos caminhos, afastando as sombras de perto de nós, para que possamos, com coragem, seguir em frente, cada um na sua caminhada, mas ao mesmo tempo de mãos dadas, porque nós precisamos uns ajudar os outros. Que a tua paz, Senhor, habite em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo das parábolas de Jesus. Hoje a parábola da grande ceia. E eu vou começar fazendo a leitura dessa parábola, que diz assim: um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos a escusar-se, quer dizer, a dar desculpas. Comprei um campo, disse um, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado, quer dizer, rogo que me desculpes a ausência. Comprei 5 juntas de bois, disse outro, e vou experimentá-las, vou ver se elas são boas mesmo. Rogo-te que me deis por escusado, rogo que me desculpes. Casei-me, disse outro ainda, e por isso não posso ir. O servo que foi levar o convite a essas pessoas voltou e contou isto ao seu senhor. Contou que todo mundo tinha uma desculpa para não comparecer à grande ceia, né? Então, irado, o dono da casa, que tinha feito o convite, disse ao seu servo, aquele que levou os convites: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo, então, para o Senhor: Senhor, feito está o que ordenaste. Então o servo foi lá, convidou todo mundo e disse para ele: fiz o que ordenaste, e ainda há lugar na festa, na casa, né? Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que ele convidou e não aceitou provará a minha ceia. Isso está em Lucas, capítulo 14. Vamos corrigir aí. É do versículo 15 a 24.
Aí tá de 16 a 24. Risca o 16 e bota 15, tá? Do versículo 15 ao versículo 24. Estão fazendo uma correção aí. E aqui Caibar vai fazer as suas reflexões. O apego ao mundo e às coisas do mundo priva o homem das bênçãos de Deus. Certa vez, encontrando Jesus um moço de qualidade rico, que observava todos os mandamentos, mas não observava o principal dos mandamentos, que se constitui no desapego às coisas do mundo, disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. Porque aquele jovem, ele dizia aqui, né, que ele observava todos os mandamentos que a religião mandava, mas ele não observava o principal, que era o desapego às coisas do mundo. O homem superior, o espírito evoluído, jamais prefere os bens da terra em detrimento dos bens do céu, porque sabe que aqueles se extinguem, quer dizer, os bens da terra, esses se extinguem, e estes, que são os bens do céu, permanecem para sempre. Não há campo, não há bois, não há casamento capazes de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. Essa frase, ela é poderosa, porque tem um monte de gente que deixa de cumprir os seus bens, os seus deveres espirituais, alegando aqui uma dessas questões. Meus filhos, meu marido, minha esposa, meu casamento, minha casa, minha empresa, minha família, meu trabalho me incapacita para a realização dos meus deveres espirituais. E Caibar aqui é bem claro: não há campo, não há bois, não há casamento. E quando ele fala casamento, ele envolveu aqui a família, capazes de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. Lembra aquele momento que Jesus está reunido com seus discípulos e mais uma multidão, e alguém diz assim: Senhor, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora procurando o Senhor. O que ele falou? Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Entendeu? Ele não estava ali desprezando a família, mas mostrando que ele não poderia, que ninguém poderia abrir mão dos deveres espirituais por causa dessas outras coisas. Entendeu? Aí continua aqui o Caibar. Ele sabe atender com solicitude, né, o homem superior, a todos os apelos do alto, embora se arruinem os campos, fiquem os bois sem serem experimentados e se transfira o casamento. Em primeiro lugar, eu tenho que atender os meus deveres espirituais, os apelos do alto. Por quê? Porque eu sou espírito. Eu sou um ser espiritual. Então, primeiro, apesar de estar encarnado, apesar de ter que, sim, dar atenção às coisas da terra, mas os deveres espirituais são prioritários. Porque depois que eu desencarnar, não vai ter casamento. Tanto não tem que a mulher e o marido podem fazer outro casamento. Pode fazer outro casamento. Os filhos que eu gerei, se forem muito pequenos, serão adotados por outro que eles já vão chamar de papai ou mamãe, e se forem muito pequenos, não vão nem lembrar da minha cara. Não é verdade? Quando você deixa filhos, a pessoa desencarna e deixa filhos de
3, 4, 5 anos, esse novo pai, essa nova mãe vai adotar essas crianças, elas vão chamar esse novo pai de papai e mamãe e não vão lembrar, só se tiver retrato e alguém mostrar, ó, assim que era sua mamãe e seu papai. E aquele filho vai pertencer a uma nova família. O teu emprego rapidamente vai ser ocupado por outro, ainda mais nesse tempo de dificuldade, né? Abriu uma vaga na empresa. O funcionário anterior morreu. No outro dia, a vaga da empresa está ocupada. É assim que é. Essa é a vida, né? O contrário se dá com o homem do mundo, preso aos negócios, às diversões, à ganância louca, esquecem-se de seus deveres para com Deus, para consigo mesmo, né? De seus deveres para consigo mesmo, isto é, dos deveres espirituais que tem de realizar no mundo. Então, aquele homem apegado aos bens do mundo, ele esquece dos deveres para com Deus, dos deveres para com ele mesmo, dos seus deveres espirituais. Nesta parábola, que é a parábola da grande ceia, Jesus faz alusão às suas próprias prédicas, que se constituem do banquete espiritual. A diversidade de ensinos sistematizados, a bela e excelente doutrina cristã são os pratos variados da grande mesa em que todos podem fartar-se para não mais sentir aquela fome de saber. Lembra que falamos também essa semana da fome espiritual? Nós falamos sobre isso, a fome espiritual, que é a verdadeira fome. Lembra que falamos do médium? Foi ontem, né, que falamos do médium, da missão, né? Aquela missão especialíssima que ele tem de divulgar o evangelho para matar a fome espiritual dos seus companheiros, que Deus os convida para trabalhar junto com ele, divulgando o evangelho, né? Então é o que ele falou aqui. Jesus faz alusão em suas prédicas, que se constituem, as suas próprias prédicas, que se constituem no banquete espiritual. A diversidade de ensinos sistematizados, a bela e excelente doutrina são os pratos variados da grande mesa, em que todos podem fartar-se, para não mais sentir aquela fome de saber. Então vamos lá pegar aqui mais um texto, para a gente poder aprofundar mais ainda o estudo dessa parábola aqui. No livro Parábolas e Ensinos, Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho, volume 2, né? Ele vai tratar da parábola da grande ceia. E ele vai dizer assim: façamos uma exegese psicológica, né? Quer dizer, uma pesquisa, um estudo transpessoal, consciencial dos versículos dessa parábola. Jesus diz, está lá no início da parábola, um homem deu uma grande ceia. Jesus diz, um homem. É assim que a parábola começa. Quem seria ele? Esse homem representa nesta parábola Deus. Fez uma grande ceia, né? Um homem deu uma grande ceia, fez uma grande ceia. O que é essa grande ceia? Na verdade, essa grande ceia são as oportunidades reencarnatórias que temos para desenvolver as virtudes, as chamadas qualidades do coração, as virtudes fundamentais para tornar a nossa vida mais consciente. Então, essa grande ceia, né? Um homem, quer dizer, o Senhor deu uma grande ceia. O Senhor
dar a cada um de nós quantas oportunidades reencarnatórias nós precisarmos para desenvolver as nossas virtudes, que são as chamadas qualidades do coração. As virtudes fundamentais para tornar a nossa vida mais consciente. E esse o nosso maior dever, tá? Faltou um acento agudo no é. É esse o nosso maior dever. Quando reencarnamos, ninguém vem ao mundo a passeio. O nosso maior dever quando a gente reencarna é buscar desenvolver as virtudes, as qualidades do coração, as virtudes fundamentais para a nossa vida, para termos uma vida mais consciente, tá? Esse é o nosso maior dever. Ninguém vem ao mundo a passeio para gozar a vida como os materialistas hedonistas. Hedonistas é aqueles que vivem em busca do prazer, né? Assim como os materialistas hedonistas dizem: eu quero é gozar a vida. Eu quero é gozar a vida enquanto eu tiver saúde. É isso que muitos materialistas hedonistas falam, né? Reencarnamos para praticar o dever consciencial de evoluir. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes para que eles possam, né? Isto é, sem saber, para que eles possam aos poucos ir crescendo, evoluindo, adquirindo conhecimento, para se aproximarem dele, né? Então, esse é o nosso dever consciencial de evoluir, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. As iguarias servidas da ceia são essas virtudes. A grande ceia é a oportunidade reencarnatória e a comida, o alimento, as iguarias servidas são essas virtudes que já trazemos de forma latente dentro de nós e que nos cabe desenvolver gradativamente quando reencarnamos. Elas estão lá, tudo adormecida. E nós vamos reencarnar para desenvolver essas virtudes. E na hora da ceia, o que aconteceu? O Senhor mandou dar ceia, tá lá. E na hora da ceia, ele enviou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Ele preparou a ceia, a grande ceia, chamou o servo e disse assim: vai lá e convida todo mundo para a ceia, porque tudo já está preparado. Isso significa que todos nós, quando reencarnamos, somos convidados a compartilhar dessa grande ceia, a compartilhar desse convite, tá? Desse convite amoroso para usufruir dessas iguarias, em que vamos desenvolvendo as virtudes do coração, as virtudes do amor, da caridade, da mansidão, da humildade, da serenidade. E muitas outras ao longo da vida. Tem virtudes que a gente nem sabe que é virtude, nem sabe que existe, não é verdade? Tem virtude que a gente nem sabe ainda que existe, mas que a gente vai desenvolver nas futuras reencarnações. E esse o nosso maior dever. Aquele que trazemos assinado em nossa própria consciência, como nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, que é outra questão importantíssima que vira e mexe a gente está tocando nela, né? Vou ler novamente aqui, ó. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Pergunta Kardec. E ele diz, os espíritos dizem: Deus nos criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Ele deu a grande ceia, com muitas iguarias, e convidou a todos para participar
dessa grande ceia. A felicidade eterna e sem perturbações, eles encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, esse é o grande convite. Esse é o grande convite. Nessa parábola, como nós vimos aqui, né? Essa grande ceia são as oportunidades reencarnatórias que temos para desenvolver as virtudes que já se encontram dentro de nós em estado latente. E essas virtudes são as iguarias, são as qualidades do coração. Esse é o nosso maior dever quando a gente reencarna, desenvolver as qualidades do coração, porque ninguém vem ao mundo a passeio. Reencarnamos para praticar o dever consciencial de evoluir, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida, para nos aproximarmos de Deus. Tá? Então, e a hora da ceia, o Senhor mandou convidar todos nós para participarmos desse convite e usufruir dessas iguarias. Esse é o nosso maior dever. Mas muitas vezes nós não aceitamos esse convite. Vamos voltar aqui com o Caibar. Os convidados, né? Porque o Senhor mandou convidar todo mundo. Os convidados foram os grandes... Só um instantinho, que caiu meu lapisinho aqui no chão. Lapisinho pequenininho, mas eu gosto muito dele. Então, os convidados foram os grandes, os potentados, né? Os afazendados, que negaram a ouvir a palavra do Reino de Deus. Então, o Senhor primeiro convidou os poderosos, aqueles com maior conhecimento, com maiores posses, aqueles que teriam mais facilidade, assim pensamos nós, de compreender a palavra do Senhor. Aí a gente para pensar, né? Quando Jesus encarnou na Terra, por que será que ele não foi primeiro passear na porta do templo? Para ver se aparecia, ou dar uma entradinha lá, para ver se ele via alguém assim muito poderoso e convidar para ser seu discípulo. Por que será? Porque ele sabia que nem sempre aqueles que têm maior conhecimento do mundo, da religião, que estão nos pontos de maior destaque, têm a compreensão do Evangelho, têm a facilidade para entender e aceitar o convite. Entendeu? Aí ele foi para onde? Passear na beira da praia. Porque ali ele sabia que ele encontraria homens de bem. Interessante isso, né? Então, aqui, os primeiros, os grandes, os potentados, foram os primeiros a serem convidados. E eles negaram a ouvir a palavra do reino de Deus. E não quiseram comparecer a esse banquete celestial. São estes os excluídos das bênçãos do céu, porque as recusaram, preferindo os deleites do mundo. Livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio. Foram convidados, mas se negaram. Os pobres, coxos, aleijados e cegos são os que não têm campos, não têm bois para experimentar, nem casamento para privá-lo do comparecimento à ceia.
São os deserdados das mundanas glórias, das mundanas pompas, dos bens mundanos, e os que consideram os chamados do céu superiores aos chamados da terra. De fato, a palavra de Jesus exclui todas as honras, etiquetas e preconceitos terrenos. Para chegarmos a ele, precisamos nos comparar a uma criança que não tem ideias preconcebidas, que não tem campos, bois, casamentos, porque a palavra de Jesus é superior a tudo e requer de nós o máximo respeito, a máxima consideração, o maior acatamento. E essa palavra não passou. A mesa continua cheia de manjares de várias qualidades, capazes de satisfazer os mais exigentes paladares, assim como os grandes do mundo. Os proprietários de campos e de bois continuam recusando-se a comparecer a tão atencioso convite, né? Então, a palavra de Jesus exclui todas as honras. Jesus nunca disse: para me seguir, você tem que mostrar a sua carteirinha, o seu diploma, o seu título. Ele falou isso? Não. Qualquer um de boa vontade pode seguir o Senhor, tá? E ele chama atenção, né? Que a gente deve se comparar a uma criança, porque a criança muito pequena, ela não tem preconceito de cor, não é? Isso são coisas que depois a educação pode criar na criança. Mas a criança, quando é muito pequena, ela brinca com qualquer um a qualquer hora. Ela vai na casa de qualquer um, seja casa rica, casa de pobre. Se um coleguinha chamar o outro coleguinha de 3, 4, 5 anos, vamos brincar da minha casa, ele não pergunta, a sua casa tem televisão de 60 polegadas? Ou é aquela de 29? Ele não pergunta isso. Ele não pergunta, tua casa tem 10 quartos ou é um barraquinho na favela? Ele não pergunta. Não é verdade? A mãe do garotinho pobre que convida o garotinho a ir para a casa dele, chega lá, quer comer uma batata frita? Come uma banana, ele come. Ele não quer saber se a banana estava na geladeira, estava lá onde estava. Ele não quer saber se ele pede água, se ela vai dar um copo de vidro ou uma canequinha. Ele bebe. A criança, ela não tem esse tipo de coisa. Ela não quer saber se o coleguinha está penteado ou despenteado, se a roupinha dele está suja ou não está suja. De preferência, ele até suja dele também para ficar igual ao outro. Para ficar igual ao outro, que ele vai se jogar no chão mesmo. Se o coleguinha mora numa casa que tem um quintal cheio de barro e ele mora lá no apartamento de luxo, ele vê aquele chão cheio de barro, ele se joga ali no chão, né? Quando a mãe vai buscar, olha, nossa, ele tá daquele jeito, né? Porque ele não tem esse tipo de coisa. A criança não tem ideias preconcebidas. Então, para chegarmos perto de Jesus, precisamos nos comparar a uma criança que não tem ideias preconcebidas, que não tem boi, campo, casamento, porque a palavra de Jesus é superior a tudo e requer de nós o máximo respeito, a máxima consideração, o maior acatamento. E essa palavra de Jesus não passou, ela continua no meio de nós. A mesa continua cheia de manjares, nós continuamos reencarnando para desenvolver as nossas virtudes, que são as virtudes do coração, a ponto de satisfazer os mais exigentes paladares, assim como os grandes do mundo. Todos poderão ser atendidos por esse evangelho, mas o homem orgulhoso continua recusando-se a comparecer a tão atencioso convite.
E aí eu trouxe um outro texto aqui, para a gente ainda dar continuidade a essas reflexões, do mesmo livro, né? Parábolas e Ensinos de Jesus, aonde nós vamos conversar sobre isso que nós lemos aqui. E ele diz assim, e todos, voltando à parábola, né? E todos começaram a escusar-se, está lá. Um diz, comprei um campo, importa ir vê-lo, porque, como ele disse aqui, o Caibar, os homens continuam recusando-se a comparecer a tão atencioso convite, porque o convite não foi feito só naquela época. Nós falamos aqui, essa palavra do Senhor não passou. A mesa continua cheia de manjares de várias qualidades. E o Senhor continua nos convidando para a grande ceia, que são o quê? Os processos reencarnatórios, né? Então, o primeiro disse que não poderia ir, porque havia comprado um campo que era mais importante do que a ceia que o Senhor havia preparado. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas escusado. Aqui os bois são mais importantes do que a ceia do Senhor. E o outro disse, casei, portanto não posso ir. Esse terceiro precisava muito provavelmente ir para a lua de mel, usufruir as delícias do sexo e, portanto, não poderia aceitar o convite do Senhor para a grande ceia. Os 3 primeiros convidados, aquele que comprou o campo e não pôde ir, o que comprou os bois e não pôde ir, e o que ia casar e não pôde ir, representam todos aqueles que estão no movimento de auto-engano, voltados para uma vida puramente sexual, materialista, hedonista, que é a busca pelo prazer, em que o que importa é o sexo, o dinheiro, o poder, enfim, todas as questões utilitaristas e materialistas. O Senhor pede, então, para o servo, já que todo mundo se negou, o Senhor volta-se para o servo e pede para ele buscar todos aqueles que estavam numa situação de necessidade, trazendo-os para a grande ceia, né? Porque o Senhor, irado, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, tá? E ele, o servo, foi. Depois o servo vira para ele e disse assim, Senhor, eu já fiz o que o Senhor mandou, já convidei os cegos, os coxos, os pobres, os aleijados, todo mundo veio. E ainda tem lugar na casa para a grande ceia, né? Então, quando o servo diz que ainda havia lugar, o Senhor pede que ele volte e busque nos atalhos da cidade e force a entrar aqueles que precisavam vir para a grande ceia. Aprofundemos um pouco mais na explicação psicológica transpessoal da parábola. Já vimos que a grande ceia, né, são essas virtudes. A grande ceia é a reencarnação, onde nós temos que desenvolver as virtudes que Deus nos convida a desenvolver ao longo das nossas várias encarnações. Quem é o primeiro servo? O primeiro servo é aquele que sai para convidar todo mundo, né, para vir para a ceia. É o amor provacional, que nos convida a passar pelas provações que estarão nos auxiliando a desenvolver as virtudes do coração. Ele saiu para convidar todo mundo para a ceia. Deus sempre nos convida amorosamente à prática e desenvolvimento das virtudes no coração pelo conhecimento da verdade, nas várias existências sucessivas até a eterna felicidade. Quando nos aproximaremos dele, conforme nos diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos buscar desenvolver as virtudes, adquirir conhecimento, para um dia podermos nos aproximar do Senhor. Lembrando que fomos criados simples e ignorantes. O amor é o primeiro servo que Deus nos envia. Mas quando ele nos convida,
dizendo que existe uma grande ceia, com muitas iguarias, que devemos conquistar, o que pretextamos na maioria das vezes? Lembra? Todo mundo, me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe, mas não posso ir. Devido à ação da subconsciência que ainda nos caracteriza, preferimos uma vida totalmente material, totalmente voltada para as questões secundárias e deixamos de lado o convite do Senhor. Ah, eu comprei um campo, tenho que tomar conta do campo, eu comprei bois, tenho que tomar conta dos bois, eu casei, tenho uma família, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e deixamos de lado os deveres espirituais. Deixamos de lado o convite do Senhor. Podemos fazer isso. Podemos fazer isso? Nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para viver de uma forma subconsciente, não indo ao encontro das virtudes necessárias à nossa evolução? Podemos, mas não nos convém agir assim. Lembra? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Está aqui. Abri na página, vocês não vão acreditar. Está assim, ó. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Estão lembrados disso? Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Eu tenho livre-arbítrio, tudo me é permitido. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, podemos, mas não nos convém agir assim. Porque se não aceitarmos os convites do primeiro servo, quem é o primeiro servo? É o amor. O amor provacional para desenvolver um processo de maior consciência frente à vida e desenvolver virtudes que nos cabem, virá o segundo servo para nos convidar. Quem é o segundo servo? O segundo servo é a dor expiatória. Por isso, o segundo convite vem para as pessoas que estão cegas, mancas, surdas ou que, mendigando, simbolizam com a expiação das suas ações contrárias às leis divinas o mau uso dos recursos divinos em uma existência anterior. Entendeu? Então, o primeiro convite é o amor provacional. Vai lá, meu filho. Eu sei que você tem algumas coisas para resolver. Aí você diz assim, tá, então eu vou escolher as minhas provas. Lembra que estudamos isso outro dia? Aonde eu posso escolher, né, o tipo de prova, não os detalhes. Aí eu escolho lá as provas, né, aceito e venho numa boa. Mas se eu não aceito, se eu me rebelo, vem o segundo servo, que é a dor expiatória, que vai me levar para a grande ceia. Vai me levar para a grande ceia. Entendeu? Então, quando eu não aceito o primeiro convite, virá o segundo servo, me buscar para a ceia. Muitas das pessoas que estão verdadeiramente num processo expiatório já estão um pouco mais humildadas no seu orgulho, né? Aquele que já está passando pela grande dificuldade, essas pessoas já estão um pouco mais humildes. Como diz o outro, já estão um pouco mais amaciadas pela dor, né? Um pouco mais amansadas em sua rebeldia. Quando a expiação é realmente aceita, as pessoas retornam, a partir da dor, ao caminho do amor, do qual não deveriam ter se afastado, alegando que tinham coisas mais importantes a fazer. Nessa posição, um tanto resignadas, aceitam o convite do Senhor para ir até a grande ceia, para desenvolver as virtudes do coração, as iguarias da ceia. Aí vai lá o cego, vai lá o manco, vai lá o doente, o coxo, o aleijado. Eles vão. Aí
todo mundo reencarnar. Todos já haviam sido convidados pelo servo amoroso, pelo primeiro, mas como recusaram o convite, então receberam o segundo servo, a dor expiatória. A partir dessa dor, elas têm a oportunidade da conquista das virtudes que não quiseram obter pelo amor. Por quê? Tem aquele ditado popular que diz assim: se não vai pelo amor, vai pela dor. Se você não buscou desenvolver as virtudes, que são as iguarias, pelo amor, pelo primeiro convite, que foi o convite do amor provacional, você vai desenvolver essas virtudes, sim. Porque ninguém vai ficar sem desenvolver as virtudes. Só que você vai desenvolver agora pela dor expiatória. Muitas vezes, porém, quando a dor expiatória chega, nem todos aceitam o seu convite, preferindo continuar se rebelando contra as leis divinas, especialmente contra a lei maior, a lei de amor, que a todo tempo nos convida ao desenvolvimento das virtudes. Muitos entram no movimento de revolta surda contra tudo e todos, principalmente contra as próprias leis divinas presentes em sua própria consciência. A gente vê, às vezes a pessoa está no leito de uma cama, né? No leito de dor, está passando uma situação difícil. E aí, quando você fala em Deus, fala em Jesus, a pessoa faz o quê? Eu não quero ouvir falar desse troço. Não me vem aqui com as suas conversinhas, com o seu misticismo, com as suas religiões, com o seu fanatismo. Deus não existe, eu não quero saber disso. Me deixa aqui com a minha dor que eu dou conta dela. Tem pessoas que fazem assim. Estão passando aquela dor violenta, mas elas ainda são rebeldes à lei maior, à lei de amor. Mas não tem problema. Aí vem o terceiro servo. Quem é ele? Quem é ele? O terceiro servo é o sofrimento. Percebamos que Jesus diz que o terceiro servo sai pelos atalhos, porque ele diz aqui, ó, Senhor, ainda há lugar, eu trouxe os cegos, coxos, os aleijados, mas ainda há espaço na casa. Respondeu-lhe o Senhor, mandou o terceiro, sai pelos caminhos e atalhos e obriga, olha a palavra, porque, olha só, no primeiro ele mandou convidar todos. Um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Depois, o Senhor disse assim, quando o servo voltou, né? Olha, Senhor, o pessoal não aceitou, não. Aí ele disse, então vai, tá? Vai pelos becos e traz aqui. Ele falou, traz aqui. Percebeu o verbo? O primeiro foi convidar. O segundo foi trazer. Traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos. Agora ele diz, sai pelos caminhos e obriga. Verbo obrigar. É diferente de trazer. É diferente de convidar. Obriga. Né? Sai pelos atalhos forçando as pessoas. Porque quem obriga, se alguém me obriga a fazer alguma coisa, esse alguém está me forçando a fazer alguma coisa. Obriga as pessoas a entrar para a ceia. O sofrimento, de fato, força a pessoa a se encaminhar até a grande ceia. Porque a pessoa vai dizer assim, mas peraí, mas lá o segundo servo, ele fala de quê? Né? Quando ele diz aqui, quem é esse segundo servo? É a dor expiatória. Ué, dor e sofrimento? Não, o sofrimento é muito mais profundo. Muito mais profundo. É o sofrimento. Percebamos que Jesus diz que o terceiro servo sai pelos atalhos, forçando as pessoas a entrar para a ceia. O sofrimento, de fato, força a pessoa a se encaminhar até a grande ceia. Porque, em sã consciência, ninguém gosta de sofrer. Cedo ou tarde,
O sofrimento leva o ser espiritual a buscar as virtudes necessárias ao seu próprio equilíbrio, a humildar o orgulho e a amansar a rebeldia para que possa transformar em amor o desamor que até então nutria. Porque ele tem uma dor expiatória. Dependendo do seu comportamento, se é um comportamento resignado, essa dor pode, de repente, ser curta. Às vezes, ele até nessa própria vida pode ter a dor bastante aliviada. Falamos disso, não foi? Ainda agora? A dor pode ser bastante aliviada. Pode ser que na próxima encarnação ele já não tenha mais dor expiatória, seja só dessa encarnação. Mas quando ele se rebela, mesmo passando por uma dor expiatória, aí vem o sofrimento, que pode ser 1, 2, 3, 10 encarnações. Também falamos sobre isso outro dia, estudando livros espíritos, né? E o sofrimento pode ficar ali durante muito, muito, muito tempo. Então, o sofrimento força a pessoa a buscar as virtudes necessárias para seu próprio equilíbrio. Diante da vida, temos sempre 3 opções. Seguir o convite do amor provacional, que é o primeiro convite. Seguir o convite da dor expiatória, que é o segundo convite. Ou aguardar pelo sofrimento, que é o terceiro, que já não faz um convite mais. No terceiro não tem mais convite, porque dia virá em que o sofrimento nos forçará à busca das virtudes. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec fala da existência das causas anteriores e das causas atuais das aflições. As causas anteriores, né, geram a dor expiatória. Então, as causas anteriores geram a dor expiatória, conforme estudamos acima. Como podemos gerar as aflições da vida atual? Quando recusamos o convite do primeiro servo, o sofrimento somente virá na próxima encarnação? É assim? Conforme estudamos, o primeiro servo é o amor, que nos convida a uma ação, a fim de passarmos por uma prova. Então, todos nós, como nós vimos também no texto anterior, ninguém está aqui a passeio. Ninguém vem para a Terra a passeio. Tá? Nós recebemos um convite do servo amor, né? Que nos convida a uma ação, a fim de passarmos por uma prova. Se eu vou ser bem-sucedido ou não, vai depender de mim. Se recusarmos o convite, nos rebelando contra as leis divinas, em vez de cumprir o dever consciencial, que é aceitar passar por essa prova, iremos sofrer as consequências desse ato. É isso, né? Se eu recusar o convite e me rebelar contra as leis divinas, em vez de cumprir o dever consciencial, que é passar pela prova, eu vou sofrer as consequências desse ato? Sim. Nesse caso, o sofrimento surge já na atual existência, configurando uma espécie de dor reprovacional, na qual a pessoa é convidada amorosamente a passar por uma provação para desenvolver as virtudes do coração. Porém, negando-se a isso, negando-se a quê? A passar por uma provação para desenvolver as virtudes do coração, gera uma reprovação. Por isso é muito importante refletir sobre a vida como chamamento ao aprendizado. Primeiramente, ela nos traz um convite amoroso. Se recusarmos o amor, podemos sofrer imediatamente as consequências dessa recusa. Quantas pessoas, né, ainda nessa vida já começam a sofrer as consequências dessa recusa, por não termos nos despertado para a prática do dever consciencial. Porém, depois desse sofrimento imediato, chega-nos o segundo convite, a dor expiatória. Podemos, a partir dessa dor, retornar ao amor,
aceitando o convite para ir à grande ceia, como Jesus nos explica na parábola. Ou podemos ainda nos excusar. Não, eu não quero. Veementemente. E esperar que o sofrimento, fruto da rebeldia, quanto mais, venha nos trazer novo convite. Todavia, ninguém conseguirá fugir ao dever consciencial de evoluir até a felicidade eterna. Ninguém poderá se escusar de se tornar espírito puro, pois Deus nos criou com essa destinação, como está na questão 115. Há uma fatalidade nessa questão do uso do livre-arbítrio. Com ele, entramos no processo de construção da felicidade agora, ou muito mais tarde. A escolha é nossa. É a fatalidade. Tá? Há uma fatalidade nessa questão do livre-arbítrio. Porque com ele, com o livre-arbítrio, nós vamos entrar no processo de construção da felicidade agora, ou mais tarde. Com o livre-arbítrio, utilizando do livre-arbítrio, eu vou me transformar em espírito puro. Agora, quando isso vai acontecer? Pode acontecer mais rápido ou de forma mais demorada. Porque a escolha é nossa. Mas ninguém poderá ficar eternamente se recusando a atender esses convites. Então, cabe a cada um de nós escolher. Eu vou aceitar o primeiro convite, que é o da prova, porque ninguém veio aqui a convite, né? Veio aqui a passeio, a gente sabe que veio para reencarnar, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Que todos nós podemos, que somos nós quem pedimos as provas, lembra? Nós pedimos as provas ao Senhor. E aí a gente reencarna para passar por essa prova que nós pedimos. É o primeiro servo. Mas aí a pessoa chega, a prova se apresenta, a pessoa se rebela, a pessoa não quer. Aí vem a dor, né? A dor expiatória, que é o segundo servo. E eu continuo me rebelando, não aceitando a dor expiatória e fazendo coisas do arco da velha, né, Denise? Porque a gente recusa a dor expiatória. E aí o que vai vir? O sofrimento, que pode ser muito longo, dependendo do tamanho da nossa rebeldia. Mas, aceitando do primeiro convite, o segundo convite, o terceiro convite, nós vamos chegar lá de qualquer maneira. Agora, pode ser mais rápido ou mais lento. Se for mais lento, vai ser mais sofrido. Mas ninguém vai escapar disso. Ninguém vai deixar de atender o convite. Né? Porque no primeiro convite, o primeiro servo vai convidar. No segundo, ele vai trazer. No terceiro, ele vai obrigar. E aí a conversa é outra, né? A conversa é outra. Vamos voltar aqui ao texto do Caibar. A parábola é a figura do que acontecia na época do nascimento do cristianismo. E é a figura do que acontece nos nossos tempos. Os graúdos deste mundo não querem responder ao apelo que lhes faz. Por isso os pequenos e deserdados enchem a mesa, embora, como disse o servo encarregado do convite, ainda há lugar para os que quiserem comparecer. O cristianismo, porque é melhor você ir pelos seus próprios pés do que você esperar alguém vir te obrigar. Porque, como nós já falamos, né? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. O cristianismo, em seu complemento espírita, realiza novamente esse chamado. Estamos certos de que todas as ovelhas que constituirão o único rebanho do Supremo Pastor ouvirão os incessantes chamados que lhes estão sendo feitos e corresponderão
com solicitude e boa vontade aos divinos convites que partem de todos os cantos do mundo. Então, a doutrina espírita está aí, a nos convidar a comparecer à grande ceia, para nos alimentarmos das iguarias, que é buscar desenvolver as virtudes do coração, tudo isso fazendo pelo amor, para que a gente não venha a ser obrigado a comparecer a essa grande ceia. E aí, meus amigos, como é que a gente vai participar dessa grande ceia? Como é que será a nossa resposta ao convite? A nossa resposta... Vai, fala aí, fala, Carmen, pode falar. A nossa resposta, às vezes, é do terceiro servo, né? Compulsória, vai de qualquer maneira. É aquela reencarnação, não tem jeito, você vai, forçosamente. Você tem que evoluir de qualquer maneira, então você vai obrigado, amarrado. É o ranger de dentes, né? É aquela parte. Como é que chama? Dor e ranger de dentes. Isso, dor e ranger de dentes. Eu acho que agora a gente já está, né? Já aceitamos o chamado, né? Estamos aqui numa sexta-feira, já aceitamos, que para muitos é sextou, e a gente está aqui aceitando o chamado. Para a gente já sextou muito, meu amigo. Agora, o legal também, tu ia falar, Denise? Pode falar. Tu ia falar, Denise? O legal é que a gente sempre, né? Paulo diz, a letra mata, o espírito vivifica. E a gente, graças a Deus, através de Alírio e tantos outros, a gente consegue trazer o espírito da letra e penetrar no simbolismo verdadeiro que nos conduz a esse chamado, à realização da ceia. Então, é legal, porque muitos estão ainda lá na letra, interpretando de forma diferente, mas a gente tem a chave, que é a doutrina espírita. Quando eu acompanho os estudos de Haroldo sobre o Êxodo, sobre Deuteronômio, Levítico, ele sempre coloca que quem tem a chave da doutrina tem a chave do entendimento, porque a doutrina é a maneira que temos de ter uma interpretação mais ampla, né? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque, realmente, como você fala, é a chave, né? É a chave do cofre. É a chave para decifrar o enigma. Quantas vezes... Até agora, hoje, eu ainda estava lembrando daquela história dos porcos, né? Quanta interpretação equivocada a gente já fez sobre aquela passagem do Evangelho. E aí, quando a gente vê essa explicação tão lógica, a gente diz, gente, mas está na nossa cara. Está na nossa cara, mas a gente não percebe, né? E essa agora da parábola dos servos... Nossa, é demais essa dos 3 servos, é muito interessante. É interessante que Caibá está 1900 e tal, né? 1930 e pouco, né? Alírio é mais novo, o Alírio é recente, mas Caibá já tinha... Mas tudo tem o seu momento. Estamos agora voltados... 28. Oi? 28, 28. Né? Ó. Nossa, é sensacional. A inteligência dele, né? Esse homem, não à toa que ele é o bandeirante do espiritismo, né? Né? Lendo esses homens, lendo esses companheiros que estão trazendo essa chave para a gente. Vai aí, abre o cofre. Você agora já pode abrir. Você já tem capacidade de entender o que a gente está dizendo. Abre o cofre, se apropria o que tem dentro e utiliza... Pega os tesouros desse cofre. Utiliza... E usa-os bem. Utiliza bem. Isso aí. Porque usa bem. Precisa ser, utilizando bem. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas não tem problema. Você tem todo... Faz o bom uso, né? Exatamente. Aí realmente aí a gente fica mesmo apaixonado quando a gente descobre
que você tem a chave, É, né? Que você vai poder resolver isso. É muito bom, é empolgante. É empolgante. Aí a gente é. fica apaixonado por Caibá, apaixonado por Paulo, apaixonado por Agostinho, apaixonado Alírio por Nelson Cerqueira. Gonçalves. Aí a gente vai Ali, É. esses por Joana de Ângeles, né, Rose? Vai se apaixonando por Joana de Ângeles. Olha, também, eu tô ficando. que maravilha, esses companheiros, Pois é. todos enviados pelo Senhor para nos ajudar, para nos esclarecer, para nos consolar, para mostrar para a gente o caminho das pedras, para a gente não É. afogar no rio. Aqui, ó, tem um caminho das pedras, vai por esse caminho que você não afunda. E aí cabe a nós seguirmos o caminho, né? Cabe mantermos, estarmos com as candeias acesas, como as virgens prudentes, porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Eu também. Graças a Deus, né? Bem, gente, Apaixonada por Emmanuel. a Emmanuel, Apesar de, eu preciso do Emmanuel, eu preciso. fica ali na hora certa, dá a cutucada no lugar certo, na hora certa, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui, porque quando for 18h45, inicia a nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos, da alma e do corpo. Porque tem muito mais enfermos da alma do que do corpo, né? Encarnados aqui na Terra. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de encerramento dos nossos estudos de hoje, mas amanhã estamos de volta para Paulo e as Leis Morais, 4h15 da tarde. Então, Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade, essas chaves que nos colocam nas mãos e que nós temos o livre-arbítrio de abrir esse tesouro e essas descobertas com esses nossos companheiros tão amorosos que vêm aqui nos ajudar, vêm aqui nos esclarecer, nos inspirar, nos trazer essa beleza que é a doutrina e que nós só temos gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui a esses convites que já nos deram já faz tempo. E aí nós estamos agora no caminho certo, aceitando os convites. Então, só temos a agradecer mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aí, gente, uma boa noite para todos, um bom sábado, amanhã estaremos de volta. Tchau, dá um abraço aí na nossa irmã Regina, dá um abraço aí do Menezes, abraça a família, Carmen. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Menezes está no